sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História e hoje o assunto que nós vamos tratar é a Reforma Urbanística de Pereira Passos. Essa reforma foi uma tentativa de europeização e aburguesamento da cultura brasileira por meio da arquitetura, ideais e costumes que deveriam se igualar à cultura europeia no início do século XX. O Brasil, nesse período, vivia um momento marcado por um processo de urbanização acelerado, com diversos centros urbanos exercendo maiores poderes políticos e econômicos por causa do aumento populacional. Os projetos urbanos tinham como principal objetivo modernizar esses centros. Para isso, em 1902, o então presidente Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, capital da República. Como capital, o Rio de Janeiro era o cartão de visitas e a porta de entrada para o Brasil, mas a fama da cidade não era das melhores. A cidade vivia epidemias constantes de doenças como febre amarela, varíola, malária, tuberculose e até mesmo peste bubônica, considerada erradicada na Europa desde o século XVIII. O que propiciou que essas doenças se espalhassem eram as péssimas condições de saneamento e estrutura nas quais a população carioca vivia naquele momento. Não havia rede de água ou esgoto. As ruas eram estreitas, escuras e sinuosas e poucas tinham calçamento. Ainda mais, a cidade passou por um enorme salto populacional na virada do século, saindo de pouco mais de 200 mil habitantes em 1870 para mais de 800 mil habitantes. A população mais pobre se concentrava na região central, onde havia maior oferta de empregos e habitavam o que conhecemos como cortiços. Antes moradia de famílias da elite carioca, os cortiços eram grandes casarões que serviam como uma forma de habitação acessível à população mais pobre. Visando o lucro, esses imóveis eram modificados de maneira que cada cômodo abrigasse uma família e espaços como cozinha, banheiro, áreas e corredores fossem de uso coletivo. Devido ao encarecimento dos aluguéis, alguns cortiços chegaram a abrigar centenas de famílias. Grande parte desses cortiços ficavam localizados na área central e portuária. O Porto do Rio de Janeiro era importantíssimo para o comércio internacional, mas precisava ser expandido. Grandes embarcações não conseguiam atracar, dificultando a chegada e a saída de produtos, e os armazéns não eram suficientes para a demanda do período. Devido à falta de saneamento na cidade, o porto acabou tendo um papel significativo na propagação das enfermidades, fazendo com que ficasse conhecido como o Porto das Doenças no estrangeiro. Com a missão de mudar a percepção internacional e modernizar a cidade, Pereira Passos idealiza a reforma urbana com ações de embelezamento, modernização, civilização e higienização. Começa então o que ficou conhecido como a política do bota abaixo. Para que as avenidas fossem largas, como no modelo de cidade europeu, os cortiços onde morava a população mais pobre foram sendo demolidos sem aviso prévio ou ressarcimento pelos bens destruídos. Milhares de construções foram destruídas para alargar as avenidas no modelo de cidade europeia, tornando-as mais compatíveis com o trânsito de trens e bondes ao invés de animais e carruagens. Estima-se que cerca de 700 até 3.000 construções tenham sido demolidas para o seu alargamento. Além da reforma do porto, foram construídos prédios como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes e o Palácio Monroe, demolido em 1976. Para inserir o Rio de Janeiro no mundo do progresso, o conjunto de ações idealizado por Pereira Passos foi pautado na exclusão social da população negra e pobre. Esse processo foi validado pelo discurso eugenista abraçado pela elite brasileira como um símbolo da modernidade. Para a elite carioca, a população negra e pobre que vivia nos cortiços era responsável pela propagação de epidemias, além de que esses cortiços serviam como um antro de vadios, criminosos e viciados. Existia, então, a necessidade de afastá-los dos centros urbanos para que a classe mais alta pudesse retornar a esses espaços. Isso desencadeou no processo de favelização dessa população, que, se vendo violentamente retirada de seu local de vivência, se instala nos morros que ficam nos arredores da cidade. O processo de reurbanização do Rio de Janeiro exemplifica o aspecto autoritário e excludente das políticas estatais, verificadas durante a República Oligárquica, expulsando da área de expansão da modernidade capitalista os grupos sociais considerados perigosos à ordem. Porém, esses grupos não aceitariam passivamente a situação, e a revolta da vacina de 1904 deu mostras da resistência da população explorada do Rio de Janeiro a essa situação.